Gravando. Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Tempos, Combates pela História. No programa de hoje, nós estamos no estúdio recebendo uma convidada especial, sim, ela é muito especial, embora ela não está fazendo aqui a sua estreia, não, ela já é de casa, não é isso, Mac? Olá a todos. Ela já é participante aqui do Tempos de outras oportunidades, né, Chico? Com certeza, a professora Clarissa Rodrigues, mestre em História pela Universidade Estadual de Montes Claros, ela que estudou cinema no seu mestrado, é uma especialista quando o assunto é sétima arte, ela vai nos ajudar aqui a falar do tema de hoje. Nosso episódio se propõe a falar sobre o filme O Agente Secreto, que está aí nas telonas Brasil afora e promete ser um forte candidato do Brasil no próximo Oscar. Falei certinho, Clara? É isso mesmo? Olá, pessoal, tudo bom? Que prazer que é estar aqui de volta no Tempos. Da última vez eu pedi, né? Falei, não, vocês me tragam de volta, vocês levaram a sério. Estou aqui, né, de volta, então, muito obrigada pelo convite. É isso mesmo, Chico, vamos falar de O Agente Secreto hoje. Antes de começarmos aqui, vou passar uma breve sinopse aqui, um panorama do filme. Para quem está ouvindo esse episódio e ainda não ouviu falar, não assistiu o filme. Em 1977, Marcelo trabalha como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir de seu passado violento e misterioso, se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida. Marcelo chega na capital pernambucana em plena semana do carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir. Para piorar a situação, ele começa a ser espionado pelos vizinhos. Inesperadamente, a cidade que ele acreditou que o acolheria ficou longe de ser o seu refúgio. Esta é a sinopse do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, estrelado aí por Wagner Moura, e aí vai chegar em mais uma temporada de premiação. Já está, né, participando das temporadas de premiação com reconhecimento internacional. O Kleber Mendonça foi premiado em Cannes, Wagner Moura também. E a gente mais uma vez tem o tema da história muito presente no cinema. É claro que não podemos esquecer, na última temporada do Oscar, o Ainda Estou Aqui representou o Brasil em Hollywood, venceu o Oscar de melhor filme internacional e era um filme com a temática da ditadura militar, que mais uma vez este período aparece de novo em uma produção nacional. Qual foi a impressão sua sobre o filme? Você viu o filme, Mac? Gostou? Eu vi, gostei, mas confesso que quero ouvir aqui a especialista. Tive muita dificuldade, para ser honesto com vocês e com os nossos ouvintes, com o nosso público. Não acho o filme fácil. Aliás, a sinopse me enganou. Eu não sei se... Acho que enganou todo mundo. E o título também te enganou? O título me deixou intrigado também. Me enganou também. E eu não sei se a minha leitura que foi ruim da sinopse, ou se ela é confusa, ou se tudo isso é proposital. Agora tá difícil assistir filme, né? Você tem que estudar pra ver um filme. Estudar pra ver a sinopse, pra ver o filme. Aí uma das minhas ideias iniciais, eu quero já começar provocando aqui, especialmente Clarissa, que é estudiosa. Eu sempre fico tensa, né? Mac foi meu professor, gente, de República, então, assim, é sempre um desafio, Você tá? não vai ser avaliado. Ai, que bom. Tranquilo. Como é que eu diria? Eu fiquei com a sensação de que o filme, ele foi feito especialmente para quem tem um certo conhecimento de cinema. Entendi. Então, a minha percepção foi assim, eu não entendi muita coisa, mas eu acho que o problema sou eu. Entendi. Eu acho assim, o Kleber Mendonça Filho, ele é um diretor que é perceptível a paixão que ele tem pelo cinema e ele bebe em muitas fontes de cinema. Nós estamos chegando aqui. Está na gravação? Sim. Tá chegando mais um... Chegando o terceiro integrante do Tempos aqui. O agente secreto chegou. Ei, Tigas. Tudo bem? Thiago Pereira chegando aqui. Vamos deixar, mano. Então. Não, Não, se cortar não, acho que pode. a gente corta? Corta. Tá? Vocês começaram agora? Gravando? Então, é porque o Kleber Mendonça Filho, ele é esse diretor que é perceptível, assim, até na cinematografia dele, o quanto ele é apaixonado pelo cinema e a gente consegue ver muito da influência de outros diretores que ele carrega, assim. Então,
Só que eu acho que essa é a vantagem que ele traz pra gente. Eu gosto muito dessa forma com que ele filma, que ele, apesar de ser perceptível a influência de outros diretores, no Agente Secreto, por exemplo, dá pra ver muito da influência do Brian De Palma, como ele faz algumas coisas, mas ele ainda consegue deixar muito com cara de Brasil. E aí, assim, eu prezo muito por diretores que conseguem fazer isso, por artistas que conseguem fazer isso, que é trazer essas influências de fora, nessa lógica muito antropofágica mesmo, às vezes, e conseguir trazer uma questão que é muito nossa. Mas eu entendo quando você fala que não é um filme para qualquer pessoa, porque nós estamos muito acostumados também, a construção do nosso gosto também perpassa muito pelo que acontece no cinema hollywoodiano, né? Que é um filme que costuma ter redenções ao final, ou narrativas que se fecham de uma forma mais, né? Que a gente vai naturalizando, porque essa naturalização ela vem de uma hegemonia cultural mesmo hollywoodiana. Mas aí por isso que eu entendo, e eu confesso que eu saí do filme meio com um sentimento um pouco agridoce ainda. Mas o filme cresceu de uma forma muito interessante para mim. Então acho que quando a gente começar a falar dos aspectos mais específicos dele, talvez fique mais claro, inclusive porque aqui você teve essa dificuldade, sabe, Mac, assim, de conseguir fazer essa leitura do filme, né? Mas eu gostei pra caramba. Eu também gostei, apesar de não ter entendido muita coisa. Um pouco difícil de digerir, talvez, né? Vamos ouvir a opinião aqui do nosso agente secreto que chegou aqui. Chegou agora Parece, aqui. Eu tava brincando aqui. Engraçadinho. Um Parece sotaque, Moura. a região da Bahia. Eu gostei do filme. Acho que foi o último que nós três assistir. Eu acho que foi o que a gente estava conversando lá. Não demos spoiler, então. É, eu acho assim, importante quando você vê brasileiros na sala de cinema assistindo filme nacional, né? Sim. É muito bacana. E me chamou a atenção muitas fotografias do filme, Clara. Confesso que eu fiquei perdido, assim, é verdade, isso aqui é baseado em fatos reais, não é? Eu fui pesquisar depois, eu fiz o dever de casa depois do filme. Ah, que legal. Fez o dever de historiador? Acho que eu fiz. Mas o Kleber, ele gosta de brincar com isso, né? O último filme que eu tinha assistido dele foi o Retratos Fantasmas, que ele lançou pela Netflix, tá lá, se vocês quiserem ver. Filmaço. Que eu gosto muito, que é um documentário que mistura muito de ficção, e aí depois ele faz uma ficção que tem um caráter um pouco documental, então ele brinca um pouco com essa mistura. Porque no final tudo é ficção, né? Mas tudo também tem um pé na história. Então eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. É bem legal ver essa perspectiva dele lá. Acho que no Retratos Fantasmas ele fala, né, que os melhores filmes de... Sim, é ficção isso. Eu tô são tentando lembrar essa documentários. frase pra não falar ela errado, mas é isso. E o Agente Secreto é um filme de ficção com a pegada de documentário. E por isso talvez a confusão que eu julgo que é um trunfo também, né? E como a gente teve recentemente também, eu Ainda Estou Aqui, né? Que eu acho que não dá pra fazer análise separado mais. São dois filmes que são muito próximos e tiveram repercussões parecidas. O Ainda Estou Aqui, ele tem mais ainda esse caráter um pouco mais de uma, né? Dos fatos históricos que estão presentes ali por causa da história do próprio Rubens Paiva, e a gente acabou projetando um pouco também no Agente Secreto isso, né? Há uma projeção pós Ainda Estou Aqui. É inevitável. Algo que chamou minha atenção. Muito próximo um filme do outro, né? Tem muito a ver com o que o técnico falou ali agora, a questão da memória, né? Porque nosso técnico aqui hoje é simplesmente acadêmico de cinema, né? Então, nós estamos quase colocando o microfone para ele. Confere o nome. Meu nome é Gabriel. Gabriel Sol. Então, Gabriel Sol, né, sinalizou cineasta, ali. informação. E ele falou da memória, isso me chamou a atenção, assim, como que Ainda Estou Aqui para cá, né? Essa memória acerca de um momento, assim, tão desafiador, tão debatido, e a memória tão viva da história do Brasil, tá latente, né? E Ainda Estou Aqui talvez seja esse divisor de águas no sentido, pensando na produção do cinema, né, claro. Eu confesso, assim, o tema da memória é o que mais me fascina ao estudar história, sabe? Assim, eu trabalho com representações sociais, falo muito sobre imaginário coletivo, e perceber como que a gente tem algumas construções de representação sobre a ditadura e como que esses filmes estão mexendo com isso, para mim é o mais fascinante. Por isso que Ainda Estou Aqui, desde o início, mexeu muito comigo nesse sentido, de trazer uma memória. A gente falou muito disso no outro podcast, né, que a gente gravou, falando sobre como o filme conseguiu universalizar a partir da história de uma família, uma questão tão presente na história brasileira, que é a perda da memória. E o Agente Secreto, eu acho que complementa muito isso, só que de uma forma que para mim ainda é mais interessante, porque
Eu lembro bem do que a gente gravou, Chico, falando sobre o Ainda Estou Aqui. Eu tenho que tomar cuidado para não trocar o nome dos filmes hoje, tá? Mas a gente falava sobre o quanto o filme recebeu críticas de uma perspectiva da ditadura pelas elites, né? E sempre na mesma perspectiva histórica, quando a gente vê a ditadura no cinema. Mesma região, muito nessa. né? E eu lembro da gente falando exatamente isso, que as críticas que eu achava plausíveis para o Ainda Estou Aqui estavam relacionadas a esse foco no Sudeste ainda. Que a gente só vê o Sudeste representado na ditadura militar. E aí o agente secreto vem e leva a narrativa da ditadura para o Nordeste, para Recife. Frevo, hein? Isso tá pra falar, né? Exatamente. E o Kleber Mendonça, ele é um apaixonado por Recife, assim, num nível que você se apaixona por Recife junto com ele. Eu fui a Recife antes e depois de ver, a saudade, assim, né, Clara? de ver os filmes dele. E a segunda vez que eu fui para Recife, parece que foi uma experiência completamente diferente, porque eu me apaixonei pela cidade e a gente fez uma viagem passando ali por várias, porque a gente foi de carro, né? Nós fomos por várias capitais ali do Nordeste, chegamos em 4 estados e é muito presente o cinema em todas essas regiões por lá. Todo lugar que você vai, Mac, você passa, tem um outdoor, cidade pequena, mas você tem um outdoor falando cinema na praça tal dia, cinema, curso de cinema ou oficina de cinema tal dia. Então eu fiquei muito apaixonada por isso também, sabe? E aí é perceptível o quanto isso tá no cinema que ele produz, né? Então eu acho que já é bem interessante que é uma memória que está sendo construída pelo cinema nesse sentido, né? O cinema está ajudando numa construção de uma memória a respeito da ditadura militar no Nordeste. E eu acho isso bem legal. Para mim, a parte mais política do filme não está nos fatos que estão lá, não está na própria narrativa, está nesse deslocamento geográfico e está nessa ideia de também que eu tava doida para te ouvir, Mac, porque falar do quê? Porque o filme traz também uma outra perspectiva que a gente debate muito na universidade, que a gente não vê no imaginário coletivo, que é a participação dos empresários na ditadura militar. Essa ideia de ser uma ditadura civil, empresarial, militar, a gente falou muito disso na Olimpíada de História, né? Esse ano caiu sobre isso. Eu falei, poxa, eu quero ouvir com documentos da Unicamp. Aproveitando que a Clara falou que a Unicamp tem, em alguns aspectos, é considerado até o maior acervo acadêmico do Brasil. Aí tem um debate que tem a classificação, né? Agora mesmo a FMG achou uma outra leva lá em BH, mas a Unicamp tem muito preservado, né? E aí, quando a Clara fala isso, a gente debateu justamente sobre essa participação empresarial. Sim. E aí, agora, a Unicamp surgiu dentro da parte de história antiga, arqueologia, uma outra leva, que é a arqueologia da repressão, que é justamente aquilo que é material, os restos mortais e tudo, e como que isso é importante, né? Porque a gente vê um debate e uma guerra de narrativas mesmo, né? E uma disputa pela memória, né? E os pesquisadores estão fazendo tudo isso, o desafio dessas pesquisas, eu acho que é muito importante. Né? E aí? Então, eu vou me esforçar aqui para não transformar o bate-papo do filme numa aula de historiografia, né? Mas, muito sinteticamente, há uma historiografia que enfatizava a ditadura como militar, a própria nomenclatura traduzia isso, e aí a ênfase não é que desconsidera, mas a leitura não leva em conta na devida medida a participação civil, empresarial, não apenas empresarial, civil como um todo, né? O apoio social ao golpe e ao regime estava um pouco ausente, ou talvez bastante ausente. Depois, há um movimento, uma nova leva de estudos que destacou que propôs essa nomenclatura, ditadura civil-militar, exatamente para destacar esse elemento. E ele é embaraçoso para todo mundo, inclusive para a esquerda, porque a esquerda fazia um discurso de que a ditadura não tinha legitimidade, não tinha o apoio da população, e ao afirmar o caráter civil-militar, tanto do golpe como do regime, em alguma medida você reconhece esse apoio social, por mais constrangedor que isso seja. Sim. Qual é a grande pergunta? Qual é o tamanho desse apoio? Que ele existiu, hoje qualquer historiador razoável vai concordar que existiu o apoio social, civil, ao regime e ao golpe. Agora, a extensão disso, né, qual o percentual da população, aí é uma coisa mais difícil de avaliar. Existe também, nos últimos anos, um grupo de historiadores enfatizando esse caráter empresarial.
chamar atenção para o envolvimento efetivo de empresários brasileiros. Aí a separação brasileiros e internacional nem cabe, porque o capital está muito associado, né? Diria Fernando Henrique Cardoso, ou sociólogo, né? O envolvimento efetivo das empresas, não só apoiando o regime, mas financiando, tirando proveito também dessa presença junto ao Estado. Mas eu diria que colocar o nome empresarial no título do regime não é algo muito simples. Eu diria que o nome ditadura militar, pelas razões que já apresentei, depois ditadura civil-militar, são mais fáceis ou menos difíceis de justificar, de emplacar essa nomenclatura do que empresarial. Eu passei uma boa fase da minha vida dando aula falando que era ditadura civil-militar e ajudei a formar diversos discentes com essa expressão. Depois adotei uma postura mais cautelosa com o próprio civil. Em boa medida por influência do Rodrigo Mota, professor da FMG, uma referência sobre esses assuntos. Tem episódio do Tempos com ele aqui. Nós já Tem, fizemos. com certeza. E também por estudos, reflexões mais diretas minhas, em que eu comecei a prestar atenção no fato de que, apesar do apoio civil, apesar da participação de empresários e de políticos civis, o núcleo duro do poder sempre foi um comando militar. Pedro Aleixo que o diga, né? Pedro Aleixo, que, aliás, vamos daqui a pouco mencionar Pedro Aleixo, que tem tudo a ver aqui com o filme. Tem tudo a ver, assim, na visão de historiador. Né? O golpe foi militar. Teve o revestimento civil ali, com o Congresso fazendo aquele teatro, mas já era um Congresso expurgado dos elementos mais incisivos de oposição. Então, o ato de força já estava operando, os atos de força. Então, esse argumento ele me convence muito. O que não significa desconsiderar o papel dos empresários e a responsabilidade. Que também não é algo muito novo. Há tempos que nós sabemos, por exemplo, que a OBAN, a Operação Bandeirante, que foi desfechada em São Paulo, de dura repressão, ela era financiada por muitas empresas. Então... Mas acho que eu me alonguei muito aqui, depois eu quero voltar no Pedro Aleixo. Eu queria só sinalizar duas coisas que Clara e Chico falaram que mexeram, assim, eu enxerguei o filme. Primeiro Recife, eu lembrei da Rua Bom Jesus, andando por lá. E segundo... Lembrando dos rolês por lá, né, Thiago? Lembrei, claro. E segundo... Nós falando de Capitão Enéas, Major Prata... Não, que Thiago é muito internacional, os dois amam Recife. Gente. E segundo, essa coisa do eixo Nordeste, ou fugindo do eixo Sudeste ou Centro-Sul, o próprio Marcelo lá do filme, né? Eles, sem colocar aqui spoiler, mas há um debate sobre produção acadêmica, científica, tecnológica do Nordeste, que isso deveria ser levado para o Rio, para São Paulo. Então, como que isso também é importante, né? Inclusive, a gente está gravando aqui numa universidade que está no norte de Minas, né? Eu acho que isso é importante pensar nisso, porque Clara falou que o filme traz isso. E aí, quando o Chico falou da região e Clara complementou, eu lembrei exatamente desse aspecto, assim. Não, tem que ir para o Rio. E aí vou levar Chico e Clarice e Tiago fica, ou vice-versa. Deixa eu fazer um registro aqui, aproveitando que você falou. Nós estamos no estúdio aqui do Circuito de Conhecimentos, no campus da Unimontes. Agradecendo aqui a universidade, o Gabriel, né, por nos acolher aqui. É isso. Não, eu ia falar que eu acho bem interessante, porque lá aparece muito esse discurso bastante cristalizado aí de que o Nordeste tem questões demais para resolver por si só, que é isso que no filme está sendo discutido na universidade, né? Não, vocês já têm muitos problemas para resolverem, deixa a tecnologia com a gente, como se lá não fosse possível, né, o desenvolvimento de tecnologia, porque precisa resolver os próprios problemas sociais primeiro, como se o Brasil não fosse recheado de problemas sociais. Eu acho que vários, Chico, você faz um registro do perfil do trabalho, que é o do Marcelo, o personagem do filme, para que essa fala nossa aqui sobre a universidade tenha mais... para que o pessoal não fique perdido. Ele é um pesquisador, né? Eu não me lembro exatamente o que ele pesquisa ali, né? É um tecnologia, professor universitário, isso. E ele vai e recebe a... algo assim. Pode ajudar aí, Gabriel. Não, é porque ele é físico-químico, se eu não me engano. De uma dessas áreas aí, das exatas, enfim. E aí ele recebe a visita do Girotti, que é um empresário
que está ali com os interesses de roubar aquela pesquisa, basicamente isso, né? É porque ele está na pretensão de patentear, isso é... a pesquisa que está sendo desenvolvida na universidade pública. E aí está a crítica atual, eu acho que é atualíssima, né? Que o Kleber Mendonça está dizendo escancaradamente, olha, é preciso proteger a universidade pública, na universidade pública também se faz pesquisa. O Girotti ali, ele entra como esse elemento que representa o empresário, que se vale ali das possibilidades que o Estado oferece, das arestas, para poder sucatear o público, né? Inclusive ficou enriquecido, né? Ele enriqueceu, né? Exatamente, sim, durante esse período. Né? Usando o Estado, né? Isso que você falou é muito importante. E aí que está essa novidade no filme do Kleber Mendonça, que eu estou chamando de novidade, que eu acredito ser algo novo para a maioria das pessoas, que é a abordagem de uma perspectiva empresarial quando o assunto é ditadura, né? Sim, porque apesar de na historiografia isso já estar muito consolidado, isso não está no imaginário sobre a ditadura no Brasil. As pessoas não necessariamente têm essas representações a respeito da ditadura. Elas lembram muito dos militares. Mas eu percebi que isso tem começado a estar muito no debate público, desde, por exemplo, quando saiu aquela propaganda com a Elis Regina, falando sobre a Volkswagen, que eles reproduziram a Elis Regina e a Maria Rita dentro de um carro, e aí o debate foi, peraí, mas essa empresa estava lá e ela ia odiar a figura dela associada a uma empresa que apoiou a ditadura. E aí a gente percebe essas nuances, assim, que as pessoas estão começando a debater um pouco mais fora do âmbito acadêmico isso. Mas acho que o filme reforça um pouco isso e traz um pouco o debate para o grande público, né? Para responsabilizar um pouco outros agentes aí da ditadura. E talvez aí tá a beleza do cinema, né? Chegar em alguns, igual o Chico falou, a população em lugares que às vezes a universidade não chega na mesma magnitude, né, na mesma escala. E aí o cinema chega também, né? Ou chega com mais facilidade, talvez, não sei. Nosso produtor tem uma importante consideração aqui. Eu gosto muito da maneira como o filme não só... que você fala que ele mostra isso, né? Sim. Mas eu gosto como o filme enfatiza isso. É. Ele enfatiza muito. Inclusive tem aquela cena do restaurante, que pra mim Exato. é uma das melhores cenas do filme. É. Tá aparecendo que as pessoas escutam o que você tá falando? Não? Então vocês reproduzem. Então eu vou reproduzir. O Gabriel tá falando. Coitado da galera. Briga com ele que não falou. Gabriel, não tem um microfone, dá pra colocar pra você não, de verdade. Gira a câmera pra você. Aí, pronto. É porque essas intervenções são muito importantes para nós historiadores. Pode ter certeza. Então, eu vou reproduzir. Gabriel tá tímido aqui. Não, é que ele está falando aqui sobre a cena importante do filme, que inclusive é uma participação muito pequena, mas muito potente, da Alice Carvalho, uma das melhores atrizes do cinema brasileiro atualmente. E ela é maravilhosa, e eles estão num restaurante, e eles enfatizam muito essa questão de como os empresários roubaram, né? Essas tecnologias e como que isso favoreceu a ditadura durante esse período. É uma cena muito explosiva, mas muito potente para reforçar isso. Mas isso eu acho que é muito característica do cinema do Kleber. Você nunca vai ter dúvida sobre qual que é a posição dele, tá? Ele sempre vai ser muito claro. Quem critica costuma, inclusive, colocar isso como um ponto negativo, falar que ele não cria muitas nuances nos personagens. Eu vi algumas pessoas falando isso sobre o Agente Secreto, que os personagens são todos assim, esses são os mocinhos, esses são os vilões, né? O vilão é vilão pra caramba, aquele empresário, tipo assim, nossa, você vai odiá-lo com toda a sua raiva. E aí o filho dele, e aí você tem personagens que não são ambíguos necessariamente, né? E aí algumas pessoas acham que isso empobrece, mas eu acho que isso, na verdade, é o recado que ele está querendo dar mesmo, tá? Ele não vai ter dúvidas sobre qual lado que ele está tomando quando ele está debatendo a ditadura. E aí eu trago de novo o Ainda Estou Aqui, porque quando saiu o filme, uma das críticas que foi feita ao Ainda Estou Aqui é que ele tenta trazer ali uma coisa meio mais abrandada, falando nem todo policial, nem todo militar tem um personagem que serve para isso no filme. Para falar, olha, nem todo militar, assim... concordando com o que está acontecendo aqui. E no Agente Secreto, não. O Kleber estabelece bem quem são os mocinhos, quem são os vilões da história. Mas isso é muito como ele produz o seu cinema, né? Ele toma partido mesmo. Aí, ele tem todo o direito de... Sim. Raios e trovões. Raios e trovoadas aqui em Montes Claros. Um dia tipo. Eu prefiro personagens mais ambíguos, embora seja mais difícil de compreender. Eu entendo. Eu penso que eles são mais humanos.
Mas eu entendi o argumento seu, né? E se essa é a proposta dele, é inteiramente válida. Agora, eu queria levantar um ponto aqui sobre essa relação, sobre essa representação que o filme faz da ditadura. E esse é um dos aspectos que mais me chama a atenção, e por isso que eu trouxe esse livro, Estado e Oposição no Brasil, Maria Helena Moreira Alves, um clássico sobre... Tá pegando bem, Gabriel? Tá pegando. É um clássico sobre ditadura no Brasil, especialmente da chamada fase da abertura. Mas notem uma coisa. Que fase que é essa, Mac? A terceira, né? Pois é, assim, cronologicamente pro nosso... Ótimo, de 74 em diante, né? Mas note que o subtítulo do livro é 1964-1984. O livro é ótimo sobre todos os aspectos, mas tem algo particular dele. É que ela termina a escrita em 1984. Ela não sabe o desfecho do regime. Ela escreveu. Ela escreveu durante. Uhum. E aí, quando eu trabalho esse texto com os alunos, eu chamo a atenção para isso. Porque a nossa leitura, inevitavelmente, é condicionada pelo fato de que nós sabemos que a ditadura acabou em 85, depois. E aí ela vai teorizando, especulando, descrevendo, analisando o que está acontecendo. E para ela é uma ditadura vigente, que ela chama da terceira fase de institucionalização daquele poder autoritário. E que nós, retrospectivamente, olhamos como abertura, fase branda. O filme me lembrou muito o livro, porque a ideia ali é... As pessoas que estão vivendo, levando sua vida ali no cotidiano, obviamente, para elas não é uma ditadura se esgotando. Nós sabemos disso. Uhum. Elas estão vivendo debaixo de um regime ditatorial. E aí, o fato de estar ambientado numa cidade... Hoje não podemos dizer interiorana, né? Recife é a capital. Sim. Pernambuco, cidade grande, mas fora do eixo centro-sul. E aqueles agentes, aí eu queria trazer o Pedro Aleixo para a conversa. Aqueles agentes diversos envolvidos ali, me lembro o Pedro Aleixo. O que o Pedro Aleixo falava? Quando ele foi, contrário ao AI-5. E foi Era vice-presidente? Foi o único voto contrário, né? Era um político mineiro, civil. E aí ele tem uma máxima sensacional, que ele diz, olha, numa ditadura eu não tenho medo do presidente, tenho medo do guarda da esquina. E aí o filme traz isso, essa violência que qualquer agente do Estado pode perpetrar, entre aspas, autorizado por essa estrutura maior, né, que rege o país. Você vê que até os próprios planos que o Kleber escolhe filmar, você tem lá um foco no Wagner Moura, ao fundo tem o retrato do presidente. Sim. O retrato está mais desfocado. Eu lembrei de Ainda Estou Aqui. Pois é, Também tinha uma cena assim. O poder está lá, o poder Muito institucional. Mas em Um Agente Secreto tem mais, né? Tem Tem mais, mais. tem Mas, Eu mas ainda assim, estou eu aqui gostei dessa representação do poder militar através da fotografia ele tá sempre institucional, de né? olho, né? O poder A está de ideia é olho, que ele mas tá quem sempre está de olho. praticando a ação na rua, quem está dando os passeios, Em nome dele. é aquele delegado, Sim. que é um personagem muito bom também. Nossa, o personagem é maravilhoso. Esse personagem é mais ambíguo, aí, Não, quem falou que não é ambíguo, claro Não, isso. não. Eu gosto do ambíguo. Mas ela Não falou foi no Clarissa, geral. Eu estou trazendo a crítica ao filme, tá? Quem Tem tá outro aqui. criticando? Eu acho que Ela tem um outro fala ambíguo geral lá. também, vou defender. Aquele pistoleiro também me pareceu ambíguo, mas Sim. eu queria falar de um Personagem outro ponto aí. interessante. Que essa ideia de que... Olha como é que o filme permite 1000 interpretações, né? E por isso que ele é essa muito bom. cena... lógico. Essa cena do Wagner Moura com a foto do presidente Figueiredo ao fundo, alguém falou que, olha lá, ele tá vigiando, né? Eu vi de um outro lado. Clarissa. Que é assim... que combina com aquilo que eu dizia, que essa ditadura, para além do centro do poder, não aparece o nome do presidente Figueiredo. Ele não é o foco. Assim como Ainda Estou Aqui, não Também aparece o não nome Médici. Só aparece. Nós sabemos que é Figueiredo porque somos professores de história. Aham. Um cidadão comum assiste aquilo ali e para ele não é ninguém que está na foto. Então o objeto central do filme não é o regime militar. Nos dois filmes eu tive essa impressão. Sim. Acho que essa cena, aliás, muito semelhante, nós até comentamos, né, Chico? Em Ainda Estou Aqui, que aparece Médici e nenhuma informação sobre quem é Médici, e agora no Agente Secreto, a foto de Figueiredo sem nenhuma informação de quem é Figueiredo, eu leio dessa maneira. O Mas pano de fundo é esse. E eu gosto muito quando isso acontece, sabe? Porque quando eu tô em sala falando sobre ditadura com os meninos, uma das coisas que a gente
que eu trago muito para aula é como que é difícil dar uma cara para a ditadura no Brasil durante esse período. Porque quando a gente estuda as ditaduras ali do início do século XX, a gente consegue colocar rostos específicos, né? Então a gente está estudando Vargas, todo mundo consegue ver uma imagem de Vargas e saber que é Vargas, né? Se a gente pegar as ditaduras na Europa, né, dos sistemas totalitários, muito mais ainda. Mas quando a gente vem para a ditadura militar no Brasil, para quem não é professor de história, as pessoas não conseguem reconhecer quem são os presidentes. Então, isso para mim é muito interessante. Quando vem a imagem e todo mundo fica assim, qual presidente é esse? Ou quem é esse presidente? Isso demonstra aquilo que o filme está querendo colocar para você. Essa memória foi apagada. A gente não se lembra da própria história, entendeu? Então, eu acho que quando ele coloca na parede, as pessoas ficam, será se é tal pessoa? né? Será se é aquele? Será se é aquele outro? É mais uma vez o filme te dando um tapa falando assim, ó, você não conhece a história do seu próprio país também, sabe? Você não sabe quem é. Lilia Schwartz. Mas não fala isso tanto, não. É mais clarista, né? Mas eu acho que acho mais que uma você entendeu camada. mais do que você acha que você entendeu, Mac. Tem mais uma camada nisso Aí, ó, eu acho. você tá traduzindo o filme agora. Não sobre o filme, mas sobre a história. Que, assim, Lilia Schwartz Sim. fala, é porque e Heloísa Starr no Brasil é uma biografia, eles falam justamente isso. Quanto que o brasileiro coloca até apelidos carinhosos nos presidentes, né? De pai, de mito, de mãe, mas com os militares os nomes são completos ou sobrenome, né? Os presidentes de 64, né, até 85. Então, eu acho que evidencia assim, essa o distância. que eu ia dizer é da parte, não é do filme, é sobre a história do Brasil, é da particularidade da ditadura brasileira. Uhum. Que ela é uma ditadura que tem eleições. Sim. Né? Então você tem Tem militares que oposição, ficam entre aspas, né? o pessoal ficou pouco tempo no poder. Tem Se você comparar com bipartidarismo, o Hitler, que ficou, né? que tem Longo, bipartidarismo, Franco, permite uma oposição consentida. Exato, Caso na do Chile. Espanha. É. Então, essa mudança, assim, duração pequena de cada presidente, essa fachada democrática, também contribui para Aham. isso. Ah, não foi bem ditadura, não. Tanto é que tinha eleição. E por isso que essa memória é disputada. É, Entendeu? também por isso. E é cada vez mais disputada, porque a gente está em tempos de revisionismo histórico, né? Que tem disputado narrativas e trazendo perspectivas bem complexas para Muito. tentar ser Muito. republicana como meu amigo Tiago, É importante. né? Mas essa muito narrativa complexo. está, É muito ela está em complexo. disputa. E eu acho que quando isso vem para o cinema com essa força, é muito legal, assim. Acho que a gente tem uma coisa muito poderosa nas mãos agora, inclusive para poder trazer essa memória de volta. E o tema da memória, talvez, ele é um dos temas mais latentes no filme, né? Ele também, ele é uma faca de dois gumes pro filme, assim, ao meu ver, né? Ao mesmo tempo em que se fala muito sobre ela, inclusive remontar a história do protagonista só é possível através de um trabalho de historiadoras, né? que estão Ali a pesquisando. gente pode dizer que o Kleber deu um abraço, gostei. assim, na universidade. É, a amei gente, aquilo né? ali. Você está inferindo que são Isso é- historiadores, né? Mas você concordou comigo. É, Pesquisadores, sim. Chico, Também acho que pesquisadores. Pesquisadores. Também acho Pesquisadoras, que são jornalistas, mais- mas estão ali fazendo um trabalho de resgate daquela memória de pessoas comuns. E o final do filme Fantástico. Polêmico, tá? é agridoce É para mesmo? algumas Polêmico. pessoas. Teve gente que amou, teve gente que odiou, Pode falar o teve gente que spoiler mudou aqui. de Então, ideia. eu tava pensando. Pode falar não, né, Gabriel? Olha, a gente vai comentar um pouquinho sobre o final do filme. Assistam- Então, quem não assistam assistiu, o multa filme. 10 segundinhos aí. Aviso de Alerta spoiler. de spoilers Se agora, você não quer tá? saber o final, pula essa Mas parte. é. Um dos melhores finais de filme nacional que eu já vi na minha Vixe, vida. Gabriel falou Aí, que é um ó, dos melhores gostou. finais de filme Mas eu nacional. acho que o Chico, fale, porque eu Ele fui já fiquei viu com há muito dúvida tempo. também se falava ou não. E aí quando você tocar, acho que é muito porque importante. as pessoas reclamam. Vou tentar falar aqui de uma forma suave, tá? Acharam o final um tanto quanto inconclusivo ou talvez Anticlímax. Anticlimático. Ele né? é anticlimático. a conclusão não foi aos moldes hollywoodianos, como Clara Sim. já explicou. Isso tem muito a ver com como o nosso gosto é moldado, né? Sim. Mas aí é que tá. Essa é uma boa frase pra falar na mesa de um Aí bar, é né? que tá. Adoro. Aí é que tá. O filme tem essa intenção, né? É. De dizer que a partir do momento em que a ditadura entra na história de um país, de um povo, a marca que fica é a marca do apagamento. É aquele quebra-cabeça que vai estar sempre ali faltando uma peça. Então, eu também vi outros críticos dizendo, né, que apesar de terem entendido, também acharam
anticlimático e ficou faltando alguma coisa. E muito na comparação do Ainda Estou Aqui também. Inclusive, minha noiva falou isso. Raíssa falou, porque no Ainda Estou Aqui ela conseguiu ali no final a certidão. Mas essa ideia da redenção, né? Porque assim, eu gosto muito, eu tava vendo sobre essa questão do herói do cinema, né? Gosto muito do Felipe Leão, ele trouxe uma questão interessante sobre isso, que o agente secreto, o Marcelo, ele é o herói moderno. Ele não é o herói clássico, né? E por isso que eu gosto do Marcelo, porque eu acho ele humano demais. O herói clássico é aquele que ele, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a tragédia, ele se redime, mas não há redenção para o herói moderno. A sua história, inclusive, é contada pelo olhar do outro, porque a sua história foi interrompida. E isso me lembra muito o cinema que eu estudei, né? Então, eu vou falar, né? A minha experiência com o final de O Agente Secreto foi um pouco agridoce, porque na hora que eu estava lá assistindo, eu sentia um pouco isso, assim, poxa, eu queria ver, né? Eu queria ver um pouco mais. Mas isso cresceu em mim de uma forma que o final hoje, pra mim, ele é o final que o filme merece. Talvez eu não tenha gostado um pouco, que eu acho que o filme tem alguns problemas, assim, ele é pra ser anticlimático, mas você tem performances tão incríveis, porque o Wagner Moura, inclusive, eu vou cravar o Oscar do Wagner Moura, será? Pra situar em nossos ouvintes, né? Que da outra vez ela previu. Tá? Não é previsão, é método. Boa. Brincadeira. Não, mas é porque da outra vez, é porque hoje é um pouco mais difícil. Eu Ainda Estou Aqui, a gente gravou, tava perto do Oscar, né? Então eu já tinha assistido todos os outros filmes, dessa vez ainda não, mas tudo indica, tá? Nós temos boas chances aí no Oscar, a gente vai ter mais indicações do que eu Ainda Estou Aqui teve, provavelmente. Clarice Diná garante. E aí eu acho que temos chance. Então são performances tão incríveis, e eu acho que ao final as performances ali, eu tô falando das atrizes mesmo, elas são boas, mas pra mim, você tem um pouco dessa quebra. Com uma disparidade. Não é só anticlimático, eu acho que elas têm um pouco de, assim, principalmente a menina do final, me deu aquela impressão de apatia maior do que anticlímax. Inclusive, entendeu? eu queria te falar então, a atuação talvez tenha me pegado um pouco. E tem um recurso que o filme utiliza que eu não gosto muito em geral no cinema. Uma e escolha... aí, desculpa o spoiler, tá? Mas o Kleber aparece, o Wagner aparece mais uma vez representando o filho dele. Eu não gosto muito disso. Me tirou um pouco da imersão, sabe? Fala, ninguém parece tanto pai pra fazer o mesmo personagem. Só que ele é tão Só bom. que ele é tão bom que talvez isso garanta o Oscar dele. Porque você fala, meu Deus, eu já tô até batendo na mesa. Diferente. É outra pessoa, como que ele consegue fazer aquilo? Porque você enxerga outra pessoa. Eu enxerguei totalmente. Entendeu? Eu não gosto disso e fiquei, poxa, mas aí também, né, o Wagner Moura entrega. Mas aí, eu saí de cinema com essa impressão, assim, poxa, o final, ele quebra um pouco tudo aquilo que estava muito perfeito na minha cabeça, coisa que em Ainda Estou Aqui não acontece, porque eu acho o final com a Fernanda Montenegro, ela é um clímax pra gente, não tem jeito, você vê ela, você, né, fica feliz. Inclusive, eu queria te perguntar. Gabriel tá louco querendo falar. Fala, Gabriel. Aí eu vou trazer o que foi. O filme cresceu muito depois, que eu gosto muito de filmes que, depois que você assiste, eles continuam com você. Eu falo com o Chico briga comigo, que eu sempre mando pra ele, nossa, o melhor filme que eu vi, né? Sempre tem o melhor filme. Só que isso é eu saindo do cinema, depois passa. Eu assisti recentemente, por exemplo, aquele outro filme que vai concorrer também, que é Uma Batalha Após a Outra. E eu saí muito empolgada, porque é um filme que, dentro do cinema, ele é uma experiência maravilhosa. E ele não cresceu como o Agente Secreto cresceu em mim depois, porque o Agente Secreto, depois desse final, pra mim, ele é totalmente coerente com toda a narrativa que foi construída, porque a ideia é que você tem essa sensação de história interrompida. Então é para interromper mesmo. Agora, e é para não ter, né? Você não é para você ter acesso, porque ninguém teve a essa história. a gente falou muito de história, de memória, e é válido. Ditadura. Mas eu fiquei, ao longo do filme, e depois também, com uma sensação, e às vezes, à medida que você lê uma boa crítica também, você vai... Você vai ressignificar. O filme vai mudando, né? Sua própria leitura do filme vai mudando. Por isso que a crítica é importante. É muito importante. Vamos fazer uma defesa da crítica de cinema, né, Gabriel? Com certeza. A crítica é para isso. O filme pode melhorar ou piorar na nossa percepção a partir da crítica, depois de ter assistido, né? Mas o aspecto que eu queria destacar é, sem desconsiderar tudo que dissemos aqui, sobre a memória, a história, a ditadura, eu vi, ele é datado, né? Ele coloca ali o momento que
que o Marcelo se desloca para Recife, chega durante o carnaval, enfim. Estamos no final dos anos 70. 77. Aquela chegada dele 77, ali na cidade é uma massa. das minhas cenas favoritas. A minha Que também. tem tipo um boneco assim de palha. Perfeito. Meio Um David susto, Lynch, não né? é? Tem umas coisas meio David lembrei do Lynch, assim, Homem uma de coisa Palha do também. sonho, Eu essa gostei do coisa Fusquinha. do tubarão. Gostei assim. do O Fusquinha é muito a cara daquele. Até ganhei o Fusquinha amarelo, depois eu mostro. Mentira! Mas eu achei. Como é que eu vou dizer? Aquela violência espraiada na sociedade. A indiferença das pessoas com a violência, em alguns casos, a omissão, a corrupção das estruturas do Estado brasileiro. Eu gostaria muito de pensar assim, era daquele tempo. Mas a minha sensação ao longo do filme É que foi, é de agora, né? continua. Que pena, né? É um Que retrato pena. muito atual do Brasil. Que pena. É. E assim, aí a tal ambiguidade ou ambivalência que alguns cobram do Kleber, né? Nesse caso estaria presente. Sim. Porque seria bom dizer, olha, são as marcas Passou. da sociedade brasileira daquele tempo, mas superamos. Você tem diferenças que aparecem nos jornais estampados, né? Os números de mortos. Coisa que E- depois a gente passou por isso, né? Passou Pouco aqui, tempo né? depois do lançamento E do não é filme. só naquela cena do pistoleiro, agora eu vou dar um spoiler também, né? Que Já- sai sangrando Agora rua já fora foi. e ninguém faz nada, né? É. Como assim? É um caso nítido, você tem que dar uma voz de prisão. Não, mas fez, ele. depois que, Ele tá envolvido ali no Depois morreu, troço. colocou o jornal lá. É. Colocou o jornal. E já pegando essa questão de Tigres, eu acho que os jornais no filme também são uma das coisas mais... Pra mim, o mais interessante tá ali também, sabe? Como Aquele jornal cobrindo o cadáver. né? Não, e o jornal, a participação do jornal no filme, dos jornais locais. Isso, e dos cinemas o Kleber sempre faz questão, né? Ele é muito fã dos cinemas antigos de Recife. Mas a forma com que ele traz o jornal, porque é uma reflexão, assim, a história é tão absurda, a ditadura está acontecendo e é tudo tão absurdo que o jornal precisa de criar os seus próprios mitos para conseguir A ser história da mais perna absurda cabeluda, ainda, porque né? a perna cabeluda tá lá com Sempre a ataca história. alguém, né? A perna cabeluda é sensacional, a história, que é um mito que realmente existe lá em Recife. E ele traz isso associando a ditadura de uma forma tão interessante, porque é um mito de Recife, né? Da perna cabeluda que atacava as pessoas à noite. E ele faz uma ligação de como que isso está tudo conectado, porque você tem uma ditadura que mata as pessoas de forma deliberada, joga as pessoas de cima das pontes, porque eles sabem que nada vai acontecer. Não é nem escondido, é você pegar um carro à noite e sair e jogar alguém de cima de uma ponte. E isso é tão natural que Recife é famosa pelas suas praias cheias de tubarão, né? Boa viagem, não entrem nas praias quando vocês forem lá. Por Tem favor. tubarão. E aí ele consegue conectar tudo isso que a gente sabe sobre Recife também, né? Por que que aparece uma perna dentro da barriga de um tubarão? Porque essas pessoas estão sendo jogadas lá. E aí isso vai para o jornal e você cria toda uma mitologia a respeito disso. E as pessoas estão consumindo aquilo o tempo inteiro, mas o absurdo tá lá, rondando. O mito dá medo, mas o mito é uma mentira, O né? mito é a mentira. E a Tubarão não vai verdade que pegar deveria ninguém. dar mais Ou medo não talvez tá além lá. da mentira, revela o que nós temos de mentiras, né? Vamos dizer assim, no sentido de realidade. Sobre Nossa, ditaduras. nossa, muito profundo. Como é que é isso? Repete. Não, O não é mito isso, é é uma porque, é porque, mentira. O mito é uma mentira. é porque às vezes mais do que a mentira é aquilo que a gente não tem respostas, né? Ah, Aquilo que a gente Isso. Estamos que acha encobrindo. O você mito tá é a forma encobrindo, né? o mito é a forma de contar, né? O que não pode ser E quando contado. a gente fala de ditaduras, algo que É. me chamou a atenção. nós vamos gravar um episódio só sobre mito depois. Ai, uma me chamem. uma ditadura que me chamou a atenção é que faz referência à África. Na hora que o Marcelo tá ali naquela casa, Sim, tem sim. alguém de Angola, Tem. né? E ali faz uma referência também a esse processo também de ditaduras, não só lá na Europa, o impacto, no caso do salazarismo sobre Angola e Moçambique, mas de como que havia esse trânsito, e aí você não podia falar seu nome, né? Então como que isso é importante, assim, essa construção. Então são referências sutis, né? Mas que elas estão lá. E aí você né? entra também no. Eu tô falando que toda a minha parte. Você tá certo, Chico.
Mas é o que eu acho mais Confessou. sensacional também, são esses personagens ali que compõem o filme para além do Marcelo. E Tânia A Maria. forma... Tânia Maria, eu Tânia Maria é aquela idosa? Foco em Tânia... Nossa! Ó, gente, com Dona licença, Sebastiana. Wagner. É, Sebastiana. o nome da atriz é Tânia Maria. Perfeita. Eu estou com hiperfoco em Tânia Maria, gente. E Eu aquele recebo... cigarrão, a voz de cigarro de Derby. Encantado por com favor, ela. ela tem que ir pro Oscar. Tem Que que- mulher Ela falou que quer, maravilhosa. já tá tirando passaporte. Quem não conhece uma Não Dona conhecia Sebastiana Wagner daquela? Moura. Não sabia nem E o o que era sonho Oscar. dela, ela chorou quando ela lá em Natal. Ô, Chico, fala do papel aí de botar ordem no caos. Explica o pessoal que tem uma idosa no filme. Isso. Que a atriz fulana. Nosso... Clarissa falou aí, né? O nome dela é Tânia Maria e ela interpreta a Dona Sebastiana, que é a dona da casa ali que recebe esses Maravilhoso. refugiados, essas pessoas que estão ali na Perseguidas, né? clandestinidade, né? Eles usam a vários expressão agentes refugiados lá, né? Beleza, não lembrava mais. E alguém corrige, não fala secretos. assim. Falei que somos refugiados. É. Na verdade, todo mundo ali Eu gosto que ela guarda segredos. tá na clandestinidade. Assistam. E a casa dela é uma casa muito acolhedora. E esse é mais um mérito da direção de arte desse filme. Sim. Além do Recife Nossa. recriado de uma forma viva, vibrante, que você se sente muito bem ambientado, como a Copacabana lá do Do Ainda Estou Aqui, Dos anos 70. que também não perdeu em nada. E você tem uma casa com aqueles azulejos, você se sente ali, sabe aquela casa de vó ou de uma tia-avó Sim. que você já visitou em algum momento ali? Então, essa ambientação também acho que é um grande mérito do filme. Tem lá os vários agentes secretos, inclusive o gato, né? O gato de duas cabeças. Porque revela o que tá todo mundo ali vivendo uma vida dupla, né? Exatamente. Uma parte de alguém não pode se revelar. Por quê? Por qual razão, né? E aí tem a ver com o título do filme, que Mac começou dizendo que... Então, Sou Eu achei- um pouco confuso, né? Por quê? Quem é agente secreto? Que história é essa? eu acho isso bem Quem legal. é o assim. agente secreto? É o Marcelo. Mas Só ele? qual que é a questão? Eu acho que eu gosto muito quando isso acontece, assim, quando o título ele te faz interpretar. Isso acontece às vezes, aqui é um título nacional, mas às vezes em alguns filmes internacionais a mudança de título te faz ter perspectivas diferentes. Muda, né? Eu sempre uso o exemplo de Onde os Fracos Não Têm Vez, que eu acho que é uma tradução ruim para um filme muito bom e que gerou muita confusão no Brasil, que as pessoas foram assistir com a perspectiva e saíram achando o filme... Que é um filme com final aberto também, da mesma Os forma. irmãos Coen. Que seria Sem País para Homens Velhos, isso combina com lá. Mas o Agente Secreto... Você entra no filme achando que você vai ver a história de alguém que está infiltrado, né? Você vai ver a clássica narrativa hollywoodiana ali de alguém que está infiltrado e que essa pessoa talvez seja um policial, mas não sou policial, ele fala isso. Várias vezes de forma explícita. Tem jeito Você tem policial. jeito policial, E tem nome pergunta, policial. né? Não sou policial. Porque é isso que você acha que você vai encontrar. Mas não, e eu acho que, pelo menos a interpretação que eu fiz depois que eu saí, que eu comecei a refletir sobre o filme, é que é um agente que ele é secreto, na verdade, porque a história dele não pode ser contada. Ela foi interrompida. Então é alguém que ficou escondido, que não teve, na verdade, sua história contada. E aí quando isso chega ao final do filme com as fitas, né? Que o filho já não lembra quem é o pai, que eles já não têm mais essa conexão, ele não consegue ter memórias do seu pai. A frase mais forte do filme vem desse diálogo. Exatamente, é bem forte. Porque primeiro você tem uma criança que está tentando esquecer a mãe, que está num contexto de morte também, né, durante esse período. E agora ele não lembra mais do pai. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim, sobre esses agentes ocultos, que foram ocultados, na verdade, pela história, sabe? É a minha interpretação, não sei o que vocês pensaram sobre isso. E Mac relaciona também o título com os outros agentes secretos. Eu fiquei procurando o agente secreto, ou agente, né? E depois comecei a operar com essa ideia mais fácil, né? De que tinha vários agentes. Porque tem as figuras ali que elas desaparecem muito rapidamente, né? no filme. E você não sabe bem qual é a delas, né? Mas pra mim é mais sobre o personagem principal. Pra mim, é mais sobre o personagem principal e essa falta de uma resolução pra história dele. E por isso que eu acho que isso completa o filme. E sobre essa história que veio à tona, né? Eu gostei da personagem da Maria Fernanda Canjo, né? Primeiro eu acho ela uma atriz excelente, né? Que tem inclusive ido muito pro cinema francês, mas ela é uma jornalista, muda de nome e ela grava, né, na tecnologia da época, as fitas. Hoje a gente
teria outras formas de captar esse áudio, né? Com o E telefone aí, tá mais fácil. a filha dela faz a doação disso para um acervo. Então, como é importante lugares e centros de memória, assim, para preservação. E aí, aquilo foge, né, da sua vida, da sua, da minha, e ganha uma proporção importante para uma sociedade, né? Então, Sim. acho que isso é importante, assim. Mas aí, eu acho que por isso que o filme é difícil de entender, sabe, Mac? Assim, voltando lá na sua fala inicial, não é um filme para qualquer pessoa. Eu achei. Porque você vai com expectativa. Você vai esperando alguma coisa e essa expectativa vai ser frustrada. Ela não vai ser... O Kleber não vai obedecer sua expectativa ali, ele vai, pelo contrário, subverter isso. Você está esperando que você vai ver uma ação muito forte de alguém que está infiltrado e que vai te contar esses segredos. Não, você não vai encontrar. Você vai achar alguém que teve sua história interrompida pela ditadura e que essa história precisa ser resgatada, né? Ele precisa ser lembrado a partir do registro da memória que foi feito pela própria universidade. Mas eu super entendo por isso, porque ele já tem um título que é complexo, né, para entender. E ele ainda tem um final que é anticlimático pra caramba. Então, realmente, talvez você tenha... Se você for com a expectativa de encontrar uma narrativa clássica, você vai sair um pouco frustrado. Mas eu gosto bastante disso. É que o Agente Secreto me pegou muito assim também, porque além de visualizar no Marcelo a figura de um homem comum, né, que era professor, e que ele deu um azar danado, cara, que assim, ele levou um cara pra dentro do departamento de onde ele era professor, pra mostrar a pesquisa dele, e aquele cara tinha ali interesses escusos, né, e a história acaba descambando dessa relação que era só no âmbito profissional para a vida privada, e é isso que a ditadura faz, como o Mac já alertou, né, o medo de um regime ditatorial não tá lá nas instâncias, tá né, na esquina, mais altas, e sim, né, no dono da banca de revista, no vizinho que pode te denunciar, nesse cara que chegou lá e atravessou a vida dele. E o Marcelo passa então a ser o cara marcado pra morrer. Eu sabia que ia chegar nesse ponto. Eu estava esperando. A volta toda pra chegar. Sabia aí, né? que ele ia dar essa volta pra chegar em cabra marcado pra morrer. É cabra mesmo, né? E essa sensação de que Bem nordestino. Bem nordestino. algo vai acontecer, ela é muito bem construída no filme. Sim. Talvez isso piore ainda mais o sentimento agridoce no final. Porque o Kleber... Porque não acontece. Não acontece. Ele cria uma teia ali. Acontece, mas... Usando o quê? O problema é que você não vai ver... não vou dar spoilers. Assista. Mas eu lembrei muito do Cabra Marcado pra Morrer, que inclusive se você é ouvinte aí do Tempos e não assistiu, assista, que esse é um dos melhores filmes do cinema nacional. Melhor documentário do cinema nacional. E olha que interessante, em Cabra Marcado pra Morrer, fazendo essa conexão que o Chico adora, a gente já falou sobre isso, né? Você tem uma história interrompida. Você tem uma história de um filme que foi interrompido. É uma história real. É, uma história real. E que fizeram um documentário com as pessoas reais. Isso. Da história real. E aqui nós temos uma história fictícia, mas que fala demais sobre o real. O que o Eduardo Coutinho fez ali foi reconstruir uma memória, na verdade, construir uma memória a respeito disso, utilizando o cinema. E o Kleber faz algo parecido, só que com personagem fictício. Então, eu acho que dá pra fazer uma conexão bem massa, você tá certo. Tá vendo? Mas eu sabia que em algum momento ele ia estar Cabra Marcado pra Morrer. Toda oportunidade ele vai fazer. É que realmente esse filme é incrível. Então, galera, vocês querem aqui dar o veredito de vocês? Notas para o filme, indicações, eu sou péssima críticas, dando nota, pontos gente. negativos? Mac, Nem pode pensar, não gosto de avaliar, dar nota a ninguém. Os ex-alunos tudo aqui. Todos nós aqui. Nossa vez não foi assim. Nunca estudei tanto para um seminário na minha vida. Quero ouvir aqui vocês dando nota aí pro filme, dando estrelinhas. do Flamengo. Gente, eu sou muito ruim de dar nota. Eu acho que a gente já rasgou muita cera pro filme, inclusive, ele é muito bom. Tem alguns pontos que eu acho que merecem, talvez, o comentário, que tem algumas coisas que me incomodam, tem algumas coisas que eu acho que são explícitas demais, literais demais. Tem algo que é interessante que o Kleber... Todo filme, ele trata sobre o presente, no final das contas, né? Para quem é historiador do cinema, a gente sabe que a gente não pega
o agente secreto necessariamente para estudar a ditadura militar. A gente debate a memória sobre a ditadura militar em 2025, né? Mas ele faz essa associação com alguns casos do presente. Então, tem o caso lá do Recife, que caiu, o menino, né, que caiu do 10º andar, se eu não me engano. Apesar de eu achar que a temática é importantíssima, eu acho que a forma com que ela é construída, narrativamente falando mesmo, o filme, ela passa um pouco do necessário para o debate acontecer. Então, parece que sobra alguma coisinha ali. Eu já falei sobre o final, que me incomoda um pouco essas atuações ali do último ato, né? Mas, em geral, a experiência é muito boa. E o que a gente chegou a comentar em off aqui, quando o Thiago estava chegando, que não apareceu, é que é interessante porque é um filme que traz uma perspectiva muito mais regional, coloca a ditadura ali localizada em Recife, naquele carnaval, naquele batedor, e assim, questões muito culturais, né, aqui do Brasil, mas ele tem feito muito sucesso internacional. E eu acho que é interessante isso, né? Você vê que quando uma história ela é bem contada, quando é uma boa história ela é bem contada, essa ideia de que ela precisa ser universal, ela não é necessariamente verdade, o que ela precisa é conectar, né? E ele conecta muito bem porque os personagens são muito bem construídos, principalmente esses personagens que estão ali ao redor do Marcelo. Wagner Moura é muito bom, mas todo mundo que está ali ao entorno dele te conecta com essa história de uma forma muito legal. E acho que por isso o sucesso. E vamos torcer, né, para ele representar bem o Brasil, que é nossa Copa do Mundo agora de novo. Pois é, quem sabe vem aí mais um Oscar. E aí, Tigas, considerações finais? Vai indicar o filme? Eu tenho que indicar, ué. Eu não vou dar nota não, mas acho que são considerações. Gostei muito do filme, acho que é um momento oportuno para a gente pensar nessa memória, dentro da universidade, no cinema. Gostei porque a gente está vindo de um ano que as salas ficaram cheias valorizando o cinema nacional. Recentemente, a FGV divulgou informação de que o audiovisual no Brasil, as produções ligadas à Lei Rouanet, produz muito mais, inclusive, do que setores que a gente acha que gera, sabe? Acho que isso é importante, assim, quanto que produz, que o nosso povo ganha. Acho que a Tânia Maria, que a gente falou que é um exemplo, ela falou que ela... Uma artesã, né? Ela falou que ela foi para ganhar R$50 dia, que era o que ela ganhava no dia, e despontou como uma referência, e agora está nas redes, e aí ela responde. Tony Ramos mandou para ela, você quer me conhecer? Eu também quero. E aí eu acho que a capacidade de áreas como o cinema, como a universidade, de impactar o povo brasileiro. As pessoas... O fato do filme estar no Oscar, assim, a gente sempre fala isso, né, Chico? Não é a necessidade de provar que a gente faz um bom cinema, porque não é o Oscar que prova a qualidade necessariamente. Mas, sem sombra de dúvida, é importantíssima essa participação, porque isso abre muito a possibilidade de novas produções e faz essas pessoas irem para o cinema. Então, para quem produz cinema, esse papo de que não tem que ir para o Oscar, né? Que dane-se o Oscar. Tem que ir, porque isso é que faz. Exato. É propaganda. Exatamente. Oscar é propaganda. A gente precisa de propaganda e a gente precisa, ultimamente, convencer as pessoas que investir em cultura dá retorno, né? E isso com Ainda Estou Aqui abriu uma possibilidade muito grande. Agora a gente vai ter uma outra janela de oportunidade aí para falar sobre isso. Pois é. Então, com essas análises muito ricas sobre cinema, sobre história, a gente fecha aqui mais um episódio do Tempos. Agradecemos você pela audiência e ficamos aí na torcida por Wagner Moura, por Kleber Mendonça e pelo Agente Secreto. Até uma próxima, pessoal. Um abraço. Beijos. Valeu. E aí, Muito bom. Gravamos. Vai. Eu não